Oi, gente. Então, recapitulando aí, né? Voltando, na verdade, no tema do Fashion Law. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Fast Fashion até a gente chegar na sustentabilidade, né, Clá? Isso. E daí tudo que envolve o Fashion Law, esse olhar e com alinhamento do futuro, né? Quer dizer, olhando para o presente, a gente foi lá um pouquinho para o passado no outro vídeo. Então agora a gente vai entender como que tá, o que esse passado trouxe para a realidade, para a gente fazer um olhar do que por que realmente estão falando temas tão importantes, pertinentes e que faz esse apontamento, esse alinhamento com o futuro, que já começou, na verdade, esse futuro, né? Então, bom, para começar um pouquinho a falar desse fast fashion, eu acho importante frisar e pontuar uma coisa, acho que eu até falei no outro vídeo, que às vezes a gente tem um entendimento muito superficial sobre moda. E a moda, na verdade, ela tá em tudo. Ela tá nas cores, ela tá nas texturas, ela está em tudo que permeia no processo, nas gerações, nos acontecimentos sociais, culturais, então ela envolve todos os fatores. Na vida. Na vida. E o que acontece é que às vezes a moda também ela é interpretada que ela está muito ligada a um segmento do luxo. E que, na verdade, a moda, ela começa no campo. Com certeza. Ela vai além das roupas e ela começa no campo. Sim. E daí, um olhar que até então a gente não tinha, né, para esse, por mais que a gente tenha todo esse entendimento por ser do setor e saber como que funciona, hoje em dia não é mais quem é do setor, todo mundo já sabe realmente que tem que ter esse olhar para, daí vai ser até um outro tema que vai chegar no trabalho, na parte de trabalhistas também, né, do fast fashion, não, do fashion law, mas que até para uns trabalhadores que são invisíveis nesse todo desse segmento. Então, assim, vamos desmistificar um pouquinho que a moda tem só esse... Tem não, né? Não, é para desmistificar mesmo que esse conceito da moda do luxo. A gente quer trazer o conceito real, como que é na realidade. Porque no setor têxtil, de confecção, não tem nada de luxo. Com certeza. Né? No dia a dia aí não tem nada de luxo. Não. Inclusive, tudo isso que você está falando, o que acontece? Moda, vida, direito. Exato. Porque a realidade. Tudo isso, né, precisa ser regulamentado. As relações jurídicas que daí são provenientes, elas têm que ser regulamentadas desde o campo. Uhum. Né? Então, realmente, nós vamos passar aí falando sobre isso, sobre até chegar na sustentabilidade e também na questão da fast fashion estar na contramão, né, do que Sim. é essa sustentabilidade do negócio e da sustentabilidade até social e ambiental. Uhum. E trabalhista também, chegando até mesmo na saúde das pessoas. Exatamente, né? Que impacta tudo. E, acima disso tudo, a questão de valores sociais e jurídicos, no caso, que são valores de dignidade, de liberdade, né, que são pilares da parte jurídica. Sim. E da vida. E pilares, né, no segmento da história da humanidade, que a gente não pode perder isso. Com certeza. Porque a evolução, ela caminha sempre para frente, né? É para melhorar a vida, não para piorar. Com certeza. Então, se a gente está indo na conta para facilitar, para ir realmente a favor da vida, se a gente está num caminho que a gente está indo contra a nossa própria vida e contra a vida das outras pessoas e do planeta, a gente tem alguma coisa que tem que recuar. Com certeza. Né? Com certeza. Então, bom, a partir do momento que teve esse entendimento aí de que moda realmente ela vai além das roupas e ela começa no campo, uma outra questão que também é importante pontuar aqui, que ela tem toda uma ferramenta, uma ferramenta de comunicação e tem todo um papel da moda na identidade, na construção da nossa identidade. Sim. Então a moda, na verdade, ela vem num processo criativo que ela é para contar essa história de uma forma fluida, de uma forma bonita, e não de uma forma que dita regras, e não de uma forma que escraviza, e não de uma forma que massifica aí, né, de fazer com que todo mundo se comporte ou pense ou viva exatamente de uma forma opressora. Isso daí não é moda. Ou então a caminhada desse entendimento do que realmente se fez acontecer dessa forma
daqui para frente a gente tem que olhar que pode ser melhor, que pode ser diferente. Sim. A moda como a gente conheceu, assim como as tendências de moda, né, que precisavam daquele olhar para a primavera, verão, outono, inverno, justamente por causa dessa aceleração do fast fashion e de todo o impacto de renovação no sistema de produção, porque daí é uma escala internacional. Sim. E que foi se acelerando, tudo isso realmente ela mudou, está mudando cada vez mais, porque a moda ela precisa ser entendida como uma moda ressignificada. Certo? Então, tem todo esse olhar que é importante trazer para a gente entender esse segmento do porquê que aconteceu esse fast fashion e durante um bom tempo fez sentido para o desenvolvimento e agora a gente tem que olhar o que aconteceu. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Porque se a gente for pensar, a gente falou aí de valores, né, sociais, jurídicos, enfim, e da vida, né, da vida mesmo. Se nós formos pensar sobre isso, né, novamente, a gente tem que relembrar que existem esses valores que foram negociados, embora inegociáveis. Uhum. A questão aí do trabalho infantil, do trabalho análogo ao de escravo, que impacto tem isso se determinada rede adquire desse tipo de fornecedor sem ter essa preocupação de saber realmente quem que é esse fornecedor, né? Da origem de tudo mais, porque o que aconteceu com a globalização que a gente já falou no outro vídeo, né? Essa abertura que foi realmente importante, essa escala internacional, né, mundial toda, ali com esse processo de era da informação vindo cada vez mais, chegou o momento que a escala de produção, ela foi acelerando cada vez mais, cada vez mais. Isso é o nível do que a gente entendia de um negócio sustentável, porque envolvia o que? A competitividade. Sim. Né? Então, assim, como você ser visto e competitivo no mercado? E como que a gente conseguia realmente fazer processos criativos, de desenvolver, o time também, assim, de até a concepção de uma matéria-prima, né? A compra de uma matéria-prima, a concepção de um tecido e todo o processo, né, disso acontecer até para chegar na concepção do feitio mesmo, da roupa para vendas, tem um espaço gigante aí. Sim. E que tem que ser respeitado, não dá para ser somente acelerado. Exatamente, e até isso faz com que eu me lembre do quê? Se nós formos pensar, né, nessa aceleração, nisso que de repente foi um pouco atropelado, né, foi acontecendo, vamos dizer assim. Hoje, se nós pensarmos aqui o que é uma empresa competitiva, já não é mais aquela que de repente está ali acelerada, mas que ela tenha consciência, né, dos processos que ela está ali passando, porque aí sim a gente vai para a parte de boas práticas, compliance, né, de governança, então aí sim a gente consegue implementar nas empresas essas questões aí. Por isso que essa tomada de consciência é tão importante. Para daí sim falar, não, pera um pouquinho. Eu não posso atropelar as coisas. Eu tenho que, lógico, entregar de uma forma rápida, tal, mas de uma forma estruturada, né? E porque realmente ser competitivo deixou de ser aquela coisa da empresa entregar rápido, mas não saber bem origem de matéria-prima, de repente, origem da própria mão de obra, enfim, né? Então, hoje, o conceito, né, da competitividade aí no mercado mudou bastante. Mudou. Na verdade, a gente troca competitividade daqui para frente com cooperação. Tá. Né? O entendimento realmente, como você falou, dessa palavra, ele surge num novo contexto. E não faz mais sentido a gente falar da competitividade do jeito que a gente conheceu, justamente porque a gente já sabe aonde a gente chegou com isso. Sim.
E agora, para a cena dos próximos capítulos, para esse alinhamento com tudo isso que faz coerência e importância a esse olhar, a gente tem que trazer a cooperação. E a cooperação, por isso, cada vez mais que a gente fala é assim, o que realmente a gente pode fazer em conjunto e o trabalho de um vai impactar o trabalho do outro. Sim. Sempre nós pensamos assim numa cadeia, né? Porque assim não tem, por mais que você vai ser um empreendedor, um profissional autônomo, um funcionário que seja a sua escolha. Qualquer escolha que você faça está impactando na tua vida, que está impactando na vida de outras pessoas. Sim. E falando no tema sustentabilidade, que está também impactando na vida do meio ambiente do planeta. Então, assim, não tem mais como a gente sair, sabe assim, achar que, olha, o que eu faço tá bom aqui, eu tô tendo meu lucro, porque aonde levou tudo isso? Sim, a gente precisa do lucro, a gente precisa do dinheiro, obviamente a gente precisa, né? A gente vive num contexto que é necessário, a gente precisa disso. Só que como criar tudo esse lucro, mas que seja num olhar realmente construtivo. Sim. E esse olhar construtivo faz a gente pensar que da onde a gente vem caminhando e quais foram as consequências. Num aceleramento, né, veio a globalização, veio toda essa produção em escala internacional e veio esse olhar de necessidade para mais fornecedores e mais mão de obra. Daí começou a ter a orientalização, né, do trabalho, né, mais veio então mais trabalhos, daí vamos falar depois no outro capítulo que pega aí esse olhar que a gente tem que ter para o trabalho escravo, análogo, infantil e tal. Mas aí, voltando um pouquinho para o entendimento aqui do Fast Fashion, essa aceleração, o que fez a gente... Qual foi o comportamento exatamente do coletivo? A gente acelerou tudo. Não, o consumo foi acelerado, a informação foi acelerada, porque a gente veio da era da informação. Sim. Então, se a gente vem com uma abertura em escala de globalização e de escala internacional, mundial, e tudo isso faz... O que aconteceu com o comportamento do ser humano? Sem perceber, a gente começou fazer para ter. E a gente esqueceu de ser. Não, e além disso, tem tantos impactos. Você está falando aí de um consumo desenfreado. E de tudo, não é só de roupa. Não é só de roupa. Não é só de roupa. Então, assim, é um consumo exagerado em tudo. É um consumo de informação que toda essa era de informação nos trouxe e que, de repente, vem à tona o que é realmente fake, o que não é, o que vale a pena informar, o que é real, o que não é, né? Hoje a gente vive muito esse contexto de saber realmente o que vale a pena e buscar fontes seguras de informação. Cada vez mais a gente precisou verificar isso. Então, o excesso de comida, excesso de bebida, excesso de tudo, excesso de trabalho, a gente foi vivendo os excessos. Então, assim, a gente está resgatando que, na verdade, a gente foi optando por um caminho de um estilo de vida dependente da nossa saúde e da saúde das outras pessoas e do planeta. E tudo isso que é desenfreado é justamente isso que eu ia falar. Impacta na questão ambiental também. E da saúde das pessoas, de tudo, né? Não tem como não falar que impacta na vida. Porque olhar para o futuro é olhar para a vida. E a gente não pode achar que a gente vai ser sustentável 100% de uma hora para outra. O termo sustentabilidade também é muito, para mim, de consciência. Não é que a gente vai deixar de usar tais tecidos para usar só os naturais. A gente está caminhando para isso, porque ainda a gente precisa dos outros tecidos também. Para a gente parar um pouco com algumas matérias-primas, com alguns processos de beneficiamento, com algumas tecnologias do jeito que elas são, tem toda uma mudança estrutural e de cultura para acontecer. Então, assim, não é de uma hora para outra. A gente só está falando assim, aonde que está sendo o olhar do futuro, para onde que está olhando isso. Porque até aqui a gente chegou... A gente viu até a gente acelerou o consumo porque a gente acelerou o tempo, que a gente foi acelerando tudo e a gente deixou de lado de observar as questões da nossa própria saúde.
E quando a gente para de olhar para esse aspecto, a gente também está pontuando que a gente não está olhando para ninguém. Na verdade, a gente está olhando só para aquilo, para a correria do dia a dia, que trouxe inúmeras doenças também, que trouxeram doenças que a ansiedade, depressão sempre existiram, mas aumentou muito. Síndrome de burnout aumentaram demais. Com o contexto aí do trabalho, do direito, com certeza você deve estar muito antenada com todas essas mudanças que foram acontecendo e como que foram impactando as pessoas no meio ambiente, no trabalho, e até a nível de mudanças de outras escolhas. Não quero mais fazer isso, não suporto mais fazer isso, não consigo mais. Então, por que tudo isso? Por causa justamente dessa aceleração. Sim. Então, todo esse contexto que está acontecendo, desse cenário atual por causa do Covid-19, infelizmente veio isso daí. Mas era uma coisa que a gente já teria que estar olhando. Isso só está acelerando aquilo que a gente já estaria olhando realmente como uma forma de importância a ser olhada. Então, olhar para esse tema sustentabilidade é um caminho, porque daqui para frente as empresas vão olhar para o tema moda sustentabilidade, moda ética, que daí envolve a questão de realmente olhar e pontuar trabalho análogo, escravo, infantil, né? O que realmente é ético, o que realmente não é ético, o que realmente é sustentável, o que realmente não é sustentável. Então, eu só termino um pouquinho esse vídeo aqui falando assim, sustentável, não dá para ser sustentável vivendo um estilo de vida que faz a gente esquecer da nossa própria saúde, a gente não olhar para a saúde do outro e não olhar para aquilo que a gente está fazendo de negativo para tudo, né? E isso daí reverbera o meio ambiente e o planeta também. Então, a caminhada até aqui nos trouxe algo que a gente está colocando embaixo do tapete. Não olhar para isso acaba não olhando para a nossa própria vida. E daqui para frente a gente tem a possibilidade de fazer novas escolhas de um jeito diferenciado, de um jeito melhor. Essa é a proposta do alinhamento com o futuro, de impactar positivamente através daquilo que a gente tem de melhor, dos nossos valores, das nossas competências, do nosso potencial humano, criativo, intelectual, para a gente fazer melhor. Isso em todas as profissões, em todas as cadeias de contexto, não só a nível têxtil, né? De tudo. Esse que é o olhar para o futuro. Então é isso, desse tema agora, né? A gente finaliza e fiquem atentos para o próximo, que a gente já retorna num outro vídeo. Se gostou, curtiu, como que é, Clara? Se gostou, curte. Se não gostou, curte também. Até mais, gente.